Quem tá todos escutando aí, beleza? Vamos dar aquela enroladinha aí. Oi, Maria José, Marilise, boa noite, a Marisa. O som tá chegando aí legal, como que está? A Marisa falando que tá ok. Boa noite. Então, aqueles 2 minutinhos aí que a gente vai dar uma enrolada para até o pessoal chegar. E teve problemas aqui com a internet, para variar. E é 1 minutinho, a gente já vai começar a fazer esse bate-papo aí. E é uma nova série aí que nós estamos projetando aí, né, para que vocês entendam aí da fibromialgia. E essa parte inicial aí nós vamos falar sobre a influência dos genes em todos vocês. E o meu objetivo principal nesse primeiro capítulo nosso, e vai ser um estilo aí novelinha, que nós vamos acompanhando, para vocês terem uma noção geral aí, o que são esses gatilhos da fibromialgia e como que nós vamos resolvê-los, né? Como que nós vamos trabalhar esses gatilhos de uma maneira aí bem prática, bem assim, fluindo, para que vocês entendam realmente a importância da fibromialgia e todos esses aspectos aí que envolvem a doença da fibromialgia. Bom, em relação ao som tá tudo bem, né? Então, em relação ao som, vocês estão escutando bem? E se tiver alguém com problema com som, pode falar. Realmente eu tinha programado até uma apresentação melhor por conta dos vídeos, né? Eu tinha até preparado, vou só organizar aqui vou colocar no Insta aqui também. Tá, e a gente vai apanhando para variar, né? Ótimo, coloquei no Insta. Mas o objetivo é vocês terem uma sequência de tudo que realmente acontece na fibromialgia e que vocês tenham aí vários entendimentos, não só dos gatilhos que tem, mas por que acontece e como resolvê-los. Então isso aí que é o mais importante. Então a ideia realmente é que possa ajudá-las aí de uma maneira bem simples, bem prática. E quando vocês escutarem, né, algum médico falando, olha, fibromialgia é emocional. Aí você fala, não, fibromialgia é genético e nós vamos mostrar aqui, provar para vocês essa genética aí. E nós vamos resolver assim, esse entendimento, né? Quais são os gatilhos, de onde vem e como resolvê-los. Isso aí que é o mais importante. Então a gente vai fazer esse bate-papo aqui e depois nós vamos fazer um break para vocês entenderem como que assim, funciona. A gente vai tirar dúvidas e depois a gente fala mais um pouquinho aí, tá bom? Então vamos lá. Então na primeiro entendimento é saber o que é imunidade. Porque quando a gente fala de gatilhos, nós temos que entender o que é imunidade, porque é a imunidade que combate esses gatilhos. Então os gatilhos para nós são exatamente os agressores que de alguma maneira estão interferindo na nossa vida, e disso aí são vários, a gente vai falar sobre isso. E a analogia que a gente faz é como se fosse um castelo. Ou seja, eu tenho um castelo, esse castelo eu tenho um lago em volta dele. Esse lago. Só um minutinho. Ah, tá. Não, agora não tem jeito.
Nossa, que coisa ruim. Ótimo. Tá só vendo ali, mandando mensagem ali, mas já resolveu. Então, o entendimento é que vocês saibam que a imunidade, ela é como se fosse as defesas desse castelo. Então, eu tenho um castelo, e esse castelo ele tem um lago, né? Vamos imaginar assim, lembrando daquele castelo, né? Que depois eu vou colocar lá no Insta, eu vou pôr aqui no Insta e no Face, já com a gravação dessa aula, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que nós estamos falando aí. Então, o objetivo é isso, é que vocês entendam tudo isso que nós estamos falando, para que tenha aí uma ideia muito boa disso aí, né? Então, esse é o primeiro entendimento, que a imunidade, ela é todas as defesas que envolvem esse castelo. E quando a gente fala de defesas, nós estamos falando primeiro das defesas da chamada de pele, né? Tanto pele quanto as secreções. E aí vem desde a lágrima, desde o suco gástrico, desde várias secreções que a gente produz, elas são barreiras ou químicas ou mecânicas que não permitem esses agressores entrarem em contato com a gente. E nós temos 5 barreiras mecânicas, que a gente considera a pele, as mucosas, o aparelho respiratório, o aparelho urinário, uma barreira que fica no cérebro, que é chamada hematoencefálica, e uma barreira placentária. Qual que é a importância disso? Todas essas barreiras são protegidas, vamos falar assim, por imunoglobulinas, que são as nossas defesas, né, de proteínas, são chamadas imunoglobulinas. E quando nós mantemos um quadro de estresse um pouquinho elevado, que aumenta um hormônio nosso de defesa, que chama cortisol, esse hormônio bloqueia a produção de imunoglobulina. Então nós começamos a abrir barreiras pelo efeito desse cortisol de manter aí um grau de estresse um pouquinho alterado. Então, na nível do estômago, a gente tem um suco gástrico, a gente vai comentar da importância disso aí. E olhando já de uma outra forma, olhando como se tivesse esse castelo e aquele lago em volta do castelo seria a nossa pele, né, e nossas secreções aí. E dentro desse lago seriam como se estivesse cheio de jacaré, e a gente considera isso aí como radical livre. Então, o radical livre é a nossa primeira defesa contra vírus, bactérias e fungos. Então, todo mundo fala mal do radical livre, mas na verdade, sem essa substância que é produzida pela respiração. Ou seja, de cada... Desculpa, gente, não é Covid, porque eu tive o Covid agora. Então, não é o Covid aí. Então, é o cada alérgico mesmo, o ar-condicionado está ligado aí. Então, esse entendimento que a gente tem que ter, que quando a gente começa a respirar de uma maneira acelerada, que a gente começa esse grau de estresse e aumentando o grau de respiração, a gente aumenta a quantidade de radical livre, e esses radicais livres, dentro de um excesso que o organismo começa a bloquear, a gente começa a destruir nossas células. Então, um dos critérios de lesão a nível cerebral é o excesso desse radical livre que a gente produz quando nós mantemos um quadro emocional um pouquinho elevado, né, um pouquinho alterado. Que é isso que nós vamos comentar depois no outro gatilho, né? Então tem esse aí como se fosse esses jacarés, e para cada jacaré a gente tem um domador de jacaré. Esse domador de jacaré a gente chama de glutationa, que é a molécula que vai bloquear o radical livre. Só que quando a gente mantemos um grau de estresse muito grande, que a gente produz mais radical livre do que a gente consegue bloquear, e aí começa a ter essas destruições de várias células aí do nosso corpo,
principalmente a nível cerebral. Então, a degeneração de áreas cerebrais por excesso de radical livre, por excesso de estresse aumentado, e aí vai destruindo nosso corpo. Então, aí a gente tem várias barreiras, né, que a gente vai falar. Desde a nível, vamos falar assim, olhando pelo castelo, a nível do portão da entrada, então a gente chamaria isso de fagócitos, né, o nome médico. Nós temos as torres, que tem várias células, né, que são utilizadas no combate, a gente chama isso de natural killer. Nós temos os soldados, que aí são os linfócitos T e B. Nós temos moléculas como se fosse uma granada, né? Pensa uma granada que eu vou jogar, e a gente chama isso de interferon, que é muito usado hoje no Covid, para pacientes que não respondem ao tratamento normal aí. Hoje já se usa interferon para tentar bloquear o grau de agressão que o vírus do Covid promove no nosso organismo. E nós temos bombas, né, para julgar, que a gente chama isso de interleucinas, e a gente sabe hoje que o Covid dá uma tempestade de citocinas, né, que promove a destruição do nosso corpo, e a gente tem que combater essas citocinas trazendo toda essa bagagem de imunidade pelas interleucinas também. E a gente sabe que nós temos hoje 54 interleucinas. Então, para cada interleucina, a gente tem um medicamento, né, que a gente chama hoje de imunobiológico, para interferir nessa evolução aí da doença. Então, essa é a importância da gente entender vamos falar assim, esse grau de defesa, né, que nós temos. E seria uma terceira camada, a gente já partiria para as imunoglobulinas, então a IgA, IgG, tanto a de pele, que é a IgA, quanto a de pele, a IgE, e de mucosa, a IgA, a IgM de fase aguda e a IgG de fase crônica. Então tudo isso interfere na evolução. Nós temos as células, que é chamadas T-helper, e as células CD4, CD8, que também interferem muito na imunidade nossa. E é importante a gente entender que todos os fatores agressores que estão no nosso corpo são considerados gatilhos da inflamação. E a fibromialgia hoje é considerada uma neuroinflamação. A gente tem uma inflamação a nível cerebral, por isso que é considerada neuroinflamação, e essa neuroinflamação ela é desencadeada por vários e vários fatores aí que interferem na nossa evolução. Então, quando a gente fala de gatilhos da fibromialgia, na verdade nós estamos falando de gatilhos da inflamação. E por polimorfismo genético, que a gente vai comentar agora, as pacientes da fibromialgia, as fibromiálgicas, têm uma predileção pelo cérebro. Esse polimorfismo atuando a nível cerebral que desencadeia a fibromialgia. Já ao contrário, homem principalmente, ele tem um polimorfismo para atuar a nível do coração. Por isso que a doença que mais mata homem no mundo é doenças cardiovasculares, depois câncer de próstata, por polimorfismo também, né? Então esse é um entendimento que a gente tem que ter, que fibromialgia é uma doença genética, e a gente vai comentar sobre isso, sobre esses vários genes, e o grau de estrago que isso promove no seu organismo, ele é totalmente relacionado à quantidade de gatilhos que você tem. Então, se você tem lá 3, 5 gatilhos, você vai ter um grau de inflamação. Se você tem 15 gatilhos, o grau seu de inflamação é muito maior, né? Muito superior quem tem pouco. Então, a maneira mais simples da gente provar isso, por isso que assim, infelizmente eu não consegui colocar uma transmissão por um outro aplicativo que chama OBS, não sei porque ele não aceitou aqui, mas essa gravação vai ficar depois colocada aqui no Face, no Face e no Insta, para vocês entenderem como que evolui isso aí. Então,
a descoberta, né, ou então assim, o entendimento é você ir lá no Google e digita lá neuroinflamação, como é americano, né, esse termo lá do inglês. Então, primeiro você vai no Google, vai para o PubMed. PubMed é uma biblioteca que ela é aberta, então qualquer um pode pesquisar lá. É um lugar que tem muitos trabalhos científicos de alta qualidade. Um outro lugar que a gente pesquisa, mas assim, com uma certa ressalva, é o Google Scholar, né, o Google Escolar, que chama. É só você digitar lá no Google Scholar, e aí você já vai sair para esse Google Scholar e você já vê lá vários artigos acadêmicos e você consegue pesquisar isso aí. Então, o objetivo é que você entenda que a fibromialgia é uma neuroinflamação por polimorfismo genético e que essa neuroinflamação ela vai destruindo o seu cérebro. A longo prazo, realmente a gente já tem associações aí com várias doenças degenerativas cerebrais, porque não é que a fibromialgia leve a isso, é simplesmente essa correlação, né? O mesmo mecanismo que leva a fibromialgia também leva a Parkinson, Alzheimer e doenças degenerativas, né? Demência e aí por aí vai. Então é interessante a gente estudar isso aí, saber que o nome desse defeito genético chama polimorfismo de nucleotídeo único. Então é só digitar lá esse polimorfismo, né? O único em inglês é single, né? Tá só de trás para frente, né? Single nucleotídeo polimorfismo. Então esse polimorfismo a gente já vê aproximadamente 500 genes catalogados que interferem na fibromialgia. E a gente tem basicamente 7 genes aí bem definidos que vão interferir na sua evolução. E o primeiro gene que a gente tem esse polimorfismo é um gene que atua controlando ou regulando, e vocês vão entender a importância disso, que é do ácido fólico. E o ácido fólico vem de alface. Alface, verduras, qualquer planta aí tem ácido fólico. Na verdade, são os folatos. E quando a gente começa a comer produtos alimentícios enriquecidos com ácido fólico, então ácido fólico é diferente de folato. Então são coisas diferentes. Esse ácido fólico que eles enriquecem as farinhas, eles enriqueceram por quê? No processo de transformação ou de processo de transformação da farinha, lá desse processamento, eles retiram os folatos. E como o organismo precisa de folato, mas não tem como fazer igual da planta, eles acrescentam ácido fólico. E essa enzima, que chama metileno tetraidrofolato redutase, ela não tem a capacidade de transformar esse ácido fólico em uma outra molécula, que o nome é metilfolato, que vai fazer as reações químicas para formar neurotransmissor. Então, o primeiro gargalo aí da fibromialgia são as farinhas. E as farinhas, a gente usa muito glúten, né? Farinhas aí de trigo, de milho, que são ricas em glúten e ricas em ácido fólico. Então, a perda da capacidade do organismo de processar o ácido fólico está relacionado nesse gene aí que está bem acometido nas pacientes com fibromialgia. E fibromialgia e depressão, porque as duas são primas, né? Não vamos falar assim. Então, a primeira coisa que tem que se fazer para tratar uma fibromialgia é retirar a farinha. Então, realmente, as farinhas enriquecidas com ácido fólico, qualquer alimento, você tem que retirá-las. Porque a médio e longo prazo, até o organismo refazer todo esse funcionamento que ele estava acostumado com ácido fólico e voltar a fazer folato, ele demora uns 3 meses, mais ou menos. Então, o tratamento ele envolve isso. Então, a primeira coisa, para se tratar esse gene, ou não, vamos falar assim, não sobrecarregá-lo nessa transformação do ácido fólico, é a gente parar de comer comidas
enriquecidas com ácido fólico. Então essa e a farinha é um dos principais. A segunda gene envolvido, e esse particularmente eu acho que é o pior, que é chamado CONT, que é catecol-O-metiltransferase. Essa enzima é responsável pela formação de um hormônio que se chama dopamina. E a dopamina é um hormônio que numa produção boa, né, vamos falar assim, ela está relacionada com um grau de recompensa. Então eu faço alguma coisa, eu tenho uma recompensa por aquilo ali, isso é dopamina. Eu tenho uma satisfação de fazer algum trabalho. Dopamina está relacionado com libido, então a parte sexual é totalmente dependente dessa molécula, né, desse hormônio cerebral. E nós temos mais ou menos 64 hormônios cerebrais, entre hormônios e peptídeos, né, só questão de nome. Mas desses 64, 5 fundamentais, eles são afetados na fibromialgia por polimorfismo genético. Então essa dopamina é interferida pela formação, que aí entra essa molécula, essa CONT. Então essa CONT, que é catecol-O-metiltransferase, ela é dependente de oxigênio. Esse O no meio da CONT, então na verdade chama catecol-oxigênio-metiltransferase. Se eu não consigo oxigenar meu cérebro, eu não consigo formar essa enzima e não consigo formar dopamina. Então, primeira coisa para tratar essa enzima, então antes de formar a molécula, eu tenho que ter esse gene para formar essa enzima. Eu tenho que oxigenar meu cérebro. E para eu oxigenar o cérebro, é exercício físico. E como que eu sei se eu estou oxigenando ou não meu cérebro? Existem tabelas, existem regras, né, ou tabelas bem definidas dos valores que você caminha aí em 12 minutos ou corre, aí dependendo do tipo de exercício que você vai fazer. Então, esses parâmetros médicos, eles têm que ser respeitados. Eu só consigo formar CONT se eu tiver oxigênio. E a dopamina também é dependente de magnésio. E como nós moramos numa região, vamos falar o Brasil, que não tem um solo muito rico em magnésio, porque o solo rico em magnésio é solo que é de região vulcânica, a tendência das pacientes com fibromialgia é ter uma carência de magnésio. Por isso que tem que se medir o magnésio. E muitas das vezes repor esse magnésio. Por isso que quando se usa lá o magnésio PA, que é aquele que é chamado pura análise, e compra no qualquer farmácia, tem aí, loja de produto natural. Então esse magnésio, se eu passo a ingeri-lo, eu passo a ajudar na formação da dopamina. Por isso que melhora a curto prazo. Então você consegue ali num gatilho, ou seja, eu tenho um gatilho genético com 7 genes muito afetados. Um deles é dependente de magnésio. Então, se eu passo a ingerir o magnésio ou passo a ingerir alimentos ricos em magnésio, eu consigo melhorar o meu grau, minha quantidade de dopamina. E onde que eu tenho muito magnésio? Folhas verdes, nozes, sementes, abacates e grãos integrais. Só que eu não posso comer a farinha desses grãos integrais. Porque na farinha eles acrescentam o ácido fólico que vai interferir no outro gene. Então esse entendimento a gente tem que ter, porque muitas das vezes é uma carência nutricional levando a essa dificuldade de formação dessa dopamina, seja por oxigênio, seja por magnésio, né? Os dois principais aí. Quando a gente já passa para o outro gene, então nós estamos falando aqui primeiro nós falamos desse gene que chama MTHFR, né, um nome que é difícil guardar. O segundo gene é a CONT. O terceiro gene, ele é um gene que um gene que produz uma enzima que destrói a dopamina. Na verdade, eu tenho um gene que produz e um que vai quebrar essa dopamina. Se eu tenho um polimorfismo
por um gene que chama MAOMA, que é a monamina oxidase. E esse gene trabalha muito rápido, então eu tenho a monamina tipo A e tipo B. Se eu tenho a tipo A de polimorfismo, eu vou ter ou depressão ou fibromialgia. Se eu tenho a MAOA tipo B, ou seja, porque nós temos tipo A e tipo B. A tipo B, eu formo outros metabólitos que eu vou ser esquizofrênico ou ser bipolar. Então, a alteração desses dois genes determina que grau de resposta, né, que você vai ter aí de comportamento. Então, provavelmente, quem tem fibromialgia tem esse polimorfismo do MAOA, chama, monamina oxidase tipo A. Mas ele não é exclusivo, não adianta falar assim, nossa, eu tenho esse gene e eu tenho a fibromialgia. Não, porque são muitos gatilhos. Então nós estamos falando aqui de um gatilho, que é o genético, associado aí a mais de 400 genes. Mas os 7 principais, esses nós vamos comentar hoje aqui. E quando eu tenho esse MAOA, chamado a monamina oxidase tipo A, que forma a fibromialgia, eu tenho flutuações de humor, então irritabilidade, estresse, aí eu acalmo muito rápido, então qualquer coisinha me irrita, e eu tenho uma predileção por carboidratos, pães, doces, qualquer coisa aí que tenha muito carboidrato, eu quero ingerir muito. Isso é uma das características desse gene, que é o MAOA, né? Que é a MAOA, a monamina oxidase tipo A, né? Eu tenho essa dificuldade de falar MAOA, né? Tipo A. Então, essa característica da predileção pelos carboidratos está muito relacionada com essa flutuação, tanto de humor quanto de carboidrato, por esse polimorfismo desse gene aí. Então, como é que trata esse gene? Aí é mais complicado, né? Realmente tem que tratar os outros gatilhos para tentar diminuir o grau de excitabilidade cerebral aí. Então nós falamos da NH, nós falamos da CONT, nós estamos falando dessa MAOMA, monamina oxidase. O quarto gene que é muito afetado é a chamada diamino-oxidase, que é um gene que está muito relacionado com alergias alimentares. Já viu quando a gente come aí uma gorgonzola ou algum outro alimento que a gente não está acostumado e a gente começa com prurido, às vezes com dores articulares? Está relacionado com esse gene. Então ele está relacionado com essa hipersensibilidade alimentar, com síndrome do intestino irritável, ou seja, você faz um alimento e por efeito dessa enzima, o organismo quer eliminar aquilo ali. Então a síndrome do intestino irritável, ela está diretamente relacionada à fibromialgia, é um dos critérios, né, para você praticamente ter a fibra. E é muito comum essa alteração desse gene nesse polimorfismo aí. E está relacionado com enxaqueca. Por isso que também às vezes a gente come alguma coisa e desencadeia um quadro de enxaqueca. Tudo consequência desse quadro genético aí que desencadeia todos esses sintomas alimentares. Outro gene que a gente usa muito, que está muito afetado nas mulheres, é a glutationa. Chama GPX ou GSP. Então é chamada glutationa peroxidase ou glutationa S-transferase. E esse polimorfismo desse gene, ou seja, se ele não trabalha direito, eu não consigo eliminar poluentes. Uma das causas da fibromialgia em mulheres é o excesso de cosméticos. Então eu tenho um contato constante e prolongado com várias substâncias que são chamadas xenobióticas. Xenobióticas porque eles vão lá em vários receptores nossos de hormônios no nosso organismo, principalmente do estrógeno, e eles entram nesse receptor e promovem um efeito não desejado. Ou seja, é mais ou menos isso, como se um receptor tivesse 4 pininhos e o xenobiótico vem e se liga a 2.
Então a reação que ocorre aqui nunca é a nossa esperada. E nós eliminamos esses poluentes por essa enzima que vem desse gene, que é o GPX aí, que é a glutationa ou a glutationa transferase aí. Então, por isso que tem que se medir os poluentes, medir o grau vamos falar assim, xenobióticos que nós temos no nosso organismo e trabalhar em cima dessa glutationa. E a glutationa também é uma substância que a gente chama de metilada, que é a origem lá atrás da fibromialgia. Então, eu tenho polimorfismo genético e eu tenho essas alterações na formação dessas moléculas aí, tanto dessas glutationas e outras aí que a gente já comentou, né? Os neurotransmissores também. O sexto gene envolvido é chamado NOS sintetase, que na verdade é o óxido nítrico sintetase, que é uma enzima que dá vasodilatação em todas as artérias nossas. Quando a gente tem um polimorfismo desse gene, eu passo a ter problemas cardíacos, seja insuficiência cardíaca ou derrame, ou infarto, né? Mas eu posso ter derrame também por falta dessa vasodilatação. Então esse gene, embora não é muito comum na fibro, mas ele tem vários casos aí, né? Pacientes que têm fibro e já tem pressão alta e tem todos os outros sintomas aí. E para terminar, a última enzima, ou último gene afetado, é chamada PENT, que é a fosfatidiletanolamina metiltransferase. Essa enzima ela está relacionada com problemas no fígado, então chamados problemas hepáticos, está relacionado com as membranas das células, então a junção, a membrana em volta da célula, que é chamada capa de fosfolípide, e essa capa ela precisa dessa enzima, que é o PENT, para ter uma ligação perfeita, é uma ligação firme lá, né, de estabilidade. E quando eu não tenho essa pente funcionando, eu tenho um neurônio altamente excitável. Ou seja, por qualquer desequilíbrio no meu corpo, por qualquer desequilíbrio, seja metabólico, seja poluente, seja de algum xenobiótico, ele vai lá no meu cérebro e pega uma célula do neurônio excitável além do normal. E aí você tem descargas neurológicas por deficiência dessa enzima, dessa PENT. E está muito relacionada na bainha que envolve o nervo, é chamada bainha de mielina. Essa bainha também é dependente dessa enzima que forma o PENT. Então esse é um entendimento que a gente tem que ter antes de se falar num quadro emocional da fibra, eu tenho que pensar nesse quadro genético e todas as alterações que isso aí promove. Então a gente consegue alterar algumas coisas, mas realmente não é tão simples assim. Bom, essa aula, esse bate-papo é só isso. Eu vou responder aqui as perguntas. Eu espero aí que vocês tenham entendido um pouco. Essa aula realmente não é para guardar esses nomes aí, não, longe disso. É para você levar de conceito que fibromialgia é genético, que não é emocional. Se você escutar isso de algum médico, por algum motivo, você fala não, não, não. E você vai saber o caminho, né? Não precisa nem falar que eu falei. Você já vai saber o caminho para onde buscar isso aí e realmente tirar todas as suas dúvidas aí em relação a isso aí. Certo? Bom, vamos lá, vamos responder as perguntas aqui. Eu quero ver se eu consigo responder dentro do meu entendimento aí. Vamos lá, tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó. Então deixa eu ver. A Cristina primeiro perguntou aqui, doutor, faz todo sentido. Desenvolvi a fibromialgia após ter feito uma cirurgia bariátrica e fiquei com carências nutricionais, lógico, né? E aí você tem que corrigir isso aqui, além dos outros gatilhos aí, né? Que vão aparecer. A Kel Santos está perguntando, como detectar esses genes, doutor? Não tem jeito. Infelizmente,
São 500 genes, é muito difícil você achar um só e achar que isso é a causa do problema. Não é, realmente é bem mais complexo que isso aí. O caminho não é esse, na verdade o caminho é pegar os outros fatores e saber que várias coisas afetam esses genes aí. Bom, a Marlene está falando, tenho fibromialgia e o dermatologista me receitou ácido fólico para manchas na pele. Não devo tomar? Então, aí que é o grande problema. Porque se você tomar o ácido fólico, o que é o ideal? É você dosar é como se fosse na verdade é um aminoácido, né? Uma junção de dois aminoácidos, que é uma substância que chama homocisteína. A homocisteína mostra se você está metilando ou não. A homocisteína mostra isso. Se a cascata, desde o ácido fólico, juntando com a vitamina B12, juntando com todos os aminoácidos, glicina, serina, vai formar essa substância que chama homocisteína. Na verdade, ela forma o SAMe, chama essa adenosilmetionina, e por metilação eu formo homocisteína. E a gente dosa essa homocisteína. Se ela estiver dentro dos parâmetros normais, e o ácido fólico seu também estiver alto, isso a gente considera acima de 13, porque o grande problema é que a gente não consegue dosar o folato dentro da célula. A gente dosa o ácido fólico. Então são coisas diferentes. Eu doso o ácido fólico fora da célula, mas o folato lá dentro eu não consigo medi-lo. E eu consigo ter uma noção por essa substância, né, que é a homocisteína. Então é falar com o seu médico, pedir isso aí para ver esse grau de metilação. E se for, até que que a gente corrige essa alteração aí do ácido fólico, entrar com uma substância que chama metilfolato. O metilfolato ele substitui o ácido fólico. Entendeu? Então esse é o entendimento aí. Bom, a Indiamara Bringuetti. Oi, Indiamara. Doutor, minha fibromialgia piora muito após o período menstrual. Por quê? Aí tem várias causas, né? Principalmente por conta dessa parte hormonal. Porque a hora que você está num grau lá da menstruação, os estrógenos eles estão baixos e a progesterona está alta. Então você tem esse desequilíbrio, né, de estrógeno e progesterona, e o estrógeno controla a temperatura cerebral. O estrógeno entra em mesmo receptor de serotonina, né? Vamos falar assim, os dois regulam a temperatura. Então esse desequilíbrio para manter a temperatura cerebral e na verdade o corpo, essa flutuação dos estrógenos, quer dizer, não é o estrógeno, então não é o estrógeno, não é isso. É essa flutuação que desencadeia aí esse desequilíbrio para o organismo começar a produzir calor, né? E aí, para produzir calor, tem que produzir dopamina. O eixo é L-dopa, dopamina, noradrenalina e adrenalina. E aí, a adrenalina no corpo te dá o tremor para gerar calor. Só que eu produzo dopamina. E esse desequilíbrio, dopamina e serotonina, desencadeia dores. Então, é um dos critérios, um dos gatilhos, né, da fibromialgia que a gente vai comentar depois. Tá bom? Então a conduta aí realmente é fazer o entendimento dos outros fatores, né, dos outros gatilhos, para tentar resolver isso aí. Tá bom? Bom, a Marisa Costa está perguntando: o Tai Chi Chuan auxilia como atividade física para a melhora da fibromialgia? Sim. O Tai Chi ele é muito alongamento, você consegue tanto trabalhar o mental, trabalhar a respiração e alongar. E com o alongamento eu consigo liberar as endorfinas que ficam nos tendões. É o local que mais tem endorfina, é no tendão. Por isso que eu faço alongamento, eu libero endorfina. E essa endorfina vai no meu cérebro e bloqueia a dor. E eu passo a melhorar a respiração. Então eu tenho aí esses três fatores. Eu passo a me concentrar mentalmente, eu baixo o meu nível de estresse, então diminui o nível de cortisol, diminui quebra de serotonina. Eu passo a oxigenar meu cérebro e eu, alongando, eu faço a liberação de endorfina.
Então é excelente, pode continuar que realmente você vai ter uma melhora boa aí. Mas o que mais melhora o cérebro é exercício aeróbico, exercício que você faça aí de caminhada e por aí vai, tá bom? A Marilise está perguntando, Marilise Bonatti, como tomar magnésio? O que mais me incomoda é não conseguir dormir. Obrigado por me ajudar. Então, o magnésio você pode tanto manipular, né, tem, mandei 200 miligramas, 400, tanto faz o magnésio, se é glicina, magnésio, aí tem várias formas aí de magnésio. Na verdade, todas têm efeito benéfico. Ou você compra aquela caixinha que tem na farmácia que chama magnésio PA, que quer dizer magnésio por análise. E você pega aquele saquinho e põe numa garrafa com 2 litros d'água. E você vai tomando uma copinha daqueles de tomar café, que são 50 ml ali, e você toma um copinho 2 vezes por dia é o suficiente, 2 a 3 vezes. Então desse jeito aí você consegue ter uma melhora aí desse nível de magnésio, tá bom? Agora, o que mais me incomoda é não conseguir dormir. É característico da fibra, né? A melatonina, que é o outro hormônio, a gente vai falar isso depois, que é um dos gatilhos, é um produto metilado também, dependente dessa reação metabólica que é a metilação. Aí é um pouco mais complexo, mas é reversível, né? Isso é importante a gente saber disso. Bom, a Verônica está falando, parabéns, doutor, eu sou compartilhador. Oh, obrigado, Verônica. Compartilha. Aliás, quem gostou do vídeo, quem está aí, dê um like, compartilhe o vídeo. O conhecimento ele não é meu, ele não é seu, tem que ser compartilhado. Então compartilhe aí com suas amigas. O próximo vídeo eu acho que a gente vai conseguir colocar esse OBS aqui e ficar de uma maneira mais didática, né, para vocês entenderem. E realmente eu espero aí que vocês participem mais, mandem as suas perguntas e vamos tentar trocar ideias aí para eu tentar ajudá-las. A Tereza Gorete Lagoa está perguntando: boa noite, doutor. Então, será que o médico reumatologista será o melhor médico para procurar? São médicos que entendem de inflamação. Então, quem mais entende de inflamação? Ortopedista, né, que entende muito, e reumatologista também, e neurologista também entende desse quadro aí de inflamação. Mas aí você tem que ter esse entendimento, que não é você indo lá e tomar um anti-inflamatório. O caminho é esse. Entendeu? Depende se o reumatologista ele entende que você tem que entrar com medicamento para bloquear esse grau de inflamação, você não vai ter sucesso. Você tem que ter essa visão ampla que nós vamos tentar aí, discorrer durante esses vários períodos aí nós vamos fazer essas lives, né? Toda terça e quinta nós vamos tentar fazer isso, tá bom? Ó, a Thelma está perguntando, como amenizar as dores da fibromialgia, doutor? Bloquear a inflamação, entendeu? Isso aí é básico. Então vai acompanhando os vídeos, você vai ver que tem muita coisa para a gente conversar. Não é tão simples, realmente é bem mais longo aí a conversa do que só a gente costuma falar de bala de prata, né? A bala de prata é porque é aquela que mata o capeta, né? Então eu dou um tiro e puf, pega lá no peito o capeta e mata. Não tem. Não tem bala de prata para fibromialgia. Tem que ter rotina, né? Isso aí que é importante. Bom, a Elma está perguntando, o que tomar para sair da crise? Fibromialgia com enxaqueca. Vixe, aí é duro, hein? Fibromialgia na crise, você tem que tomar remédio, tem que tomar analgésico e às vezes associar esses outros aí, pregabalina, gabapentina, por aí vai. Não pode comer pão, eu sei, mas ele me acalma muito. Lógico, o carboidrato, ainda mais se a gente tem vício em carboidrato, por aquela enzima, né, que nós falamos lá, que é a monamina oxidase tipo B, né, tipo A, perdão, tipo B é pesquisa, você tem uma avidez por carboidrato muito grande. E aí realmente é trabalhar isso aí. E não é fácil não, eu sei que não é. Preciso ter força para não comer nada com ácido fólico. Na verdade não é o ácido fólico, né?
Na verdade é o carboidrato. Então quem tem problema de fibromialgia, que tem essa enzima não atuante, quer comer um pão, 2 pães, e aí por aí vai, 4 pães, e é carboidrato, carboidrato. Realmente é difícil eliminar isso aí. Mas é possível sim, entendeu? Fazendo um trabalho mental, e aí você consegue eliminar essa vontade, né? Bom, a Kel já comentei, né? Como detectar esses genes, realmente não tem ainda. Você trabalha de laboratório, é muito difícil. A Vada está perguntando, a Vada Araújo, né? É Wagda, né? Que fala Wagda Araújo. Tomo Velige, o que o senhor acha dos antidepressivos para o tratamento da fibromialgia? Não resolve, né? Fibromialgia tem sei quantos mil anos já, que aí já se viram que tinha princesas lá atrás pelos sintomas, e se usa antidepressivos aí constantes, e o organismo faz um mecanismo que chama down regulation de receptor, ou seja, onde o antidepressivo vai atuar, o organismo vai diminuindo a quantidade de receptor, é um processo de adaptação, até chegar o momento que o antidepressivo não funciona. E aí você parte para outro, né? E a indústria farmacêutica sabe disso, e eles ficam lançando antidepressivos um atrás do outro. Cada um eles prometem uma coisa, né? Mas eles sabem dessa adaptação do organismo, né? Então, a indústria farmacêutica é feita para ganhar dinheiro, não é para te curar. Eles não querem que você cure. Então, vai acompanhando nossos vídeos aí que você vai ter várias dicas aí como fazer, e realmente eu espero te ajudar. Tenho muito calor, isso é normal na fibro? Porque a fibro, é aquilo que a gente falou, está relacionado com o estrógeno regula a temperatura cerebral, e se você tem esse desequilíbrio, você começa a gerar muita adrenalina para gerar calor. Então, se você tem deficiência para gerar calor, você tem esse aumento aí dessas enzimas aí para geração de calor. Bom, Alessandra Scremin. A Marisa está falando, muito obrigado. Muito obrigado por estar. Vamos conversando aí. Olá, doutor. Sou Alessandra Gaúcha. Tenho 47 anos, com fibro desde 29. Tenho todos esses problemas: fígado, pressão alta, alergia, mais fibro. Nossa, o pacote é completo. E realmente é isso aí que a gente já comentou, né? Esse componente genético com fatores emocionais, os fatores ambientais, tudo isso levando esse quadro inflamatório em você, e você quer tratar com um antidepressivo. O caminho é esse, entendeu? O caminho é olhando a inflamação de uma maneira bem mais ampla. Aí sim você consegue ter. A Alba Lúcia Ferraz está falando, né? Tenho fibromialgia, várias outras patologias, já tive câncer de mama, químio por 1 ano e meio, mais radioterapia, mais medicação por 5 anos, que se alimentava de hormônio. Fiz bloqueio hormonal, mastectomia, retirei ovários. Fibra apareceu há 3 anos, e o único exercício que consigo fazer, deixa eu ver o que eu perdi aqui, é a hidroterapia por causa das outras patologias. É possível reverter ou melhorar minha situação com seu método de tratamento? Atualmente estou passando, né? Estou passando por um processo de depressão. Sim, o meu programa é um programa para inflamação. Ele não tem milagre. Não tem milagre. Você trata os fatores emocionais, você vai entender o que é uma rede neural, como que se trata rede neural, o que é isso, que núcleo que é. Isso nós vamos falar nos próximos vídeos. O que é um núcleo do pitbull, o que é um núcleo do labrador, como é que você, por desequilíbrio hormonal, desencadeou uma alteração de hormônio, levou a alteração de dopamina, que é o hormônio do medo, da defesa também, e você passou a interpretar os fatos de uma maneira ameaçadora para a sua vida, e você foi julgando, alimentando o pitbull associado aos outros fatores. Então, assim, o programa ele é bem completo, é um programa que ele nunca está pronto, porque eu estudo todo dia coisa nova, e a gente vai agregando aí, e vai apanhando também, né? Faz parte. Mas a gente vai procurar aí melhorar isso aí sim, tá bom? Então, realmente, alguma melhora você tem que ter sim. E saber que o câncer não é
é exclusivo da mama. O câncer é um problema de metilação, que é o mesmo problema que leva à fibromialgia. A capa do DNA, ele é um produto metilado. Então, só para você entender, nós temos 100 mil genes em cada DNA. Então, isso aqui é um DNA. Vamos colocar, isso aqui é um gene, né? Cada gene desse tem vários locos lá, que chama. E a gente tem 100 mil pedacinhos disso aqui. Desses 100 mil, só 20 mil que são atuantes. Os outros 80 mil, eles ficam envoltos numa capa de proteína, que é chamada histona, e essa capa, ela é pelo mesmo mecanismo que leva à fibromialgia. Ou seja, um desequilíbrio da metilação também leva a um desencapamento, vamos chamar assim, do DNA. E aí você pode ter expressão desses genes levando ao câncer. Então você faz câncer de mama, lá na frente vai fazer câncer de útero, depois você faz câncer de... Depende do gene que você for carregando aí. Entendeu? Por isso que o câncer é um problema lá atrás, não é um problema local. Não adianta você tirar a mama e falar, resolveu o problema. Não vai, não vai. E os estrógenos atuam estimulando o gene. Então eles estão lá cutucando o gene onde ele vem a aparecer. Tá bom? Bom, a Janaína Paula está falando, eu tenho muita dor nas escápulas e nas costas de manhã. Não consigo nem abrir a boca e bocejar porque dói. É isso mesmo? É. A dor da escápula é contratura, né? Defesa, né? Você vai para a luta, né? Então você dorme, o seu cérebro não descansa e você já acorda com dor. Isso aí é característico da fibro, né? Um problema de sono, e aí é uma das coisas que a gente vai falar depois, que são as 4 fases do sono, né? A 1, 2, 3 e 4. A fibromialgia tem um bloqueio na fase 4 aí, pelo fato da melatonina, que é o sono REM, que é um sono de rápido movimento dos órgãos, e é onde você passa a ter esse trabalho mental aí a noite toda. Certo, gente, ó, são exatamente 19h07. Eu vou responder mais 2 perguntinhas aqui. A Índia Amada falando obrigado, a Thelma obrigado. Vamos falar aqui, a Serli Hoffman Marchi, né? Deve ser gaúcha, né, Serli? Esse nome é um pouquinho mais. Ó, bom, lá, fechante por aqui. Vale do Itajaí, é isso mesmo, Santa Catarina. Ó, tudo bem, Serli. Vamos lá. Ó, o consumo dos derivados de leite pode prejudicar ainda mais a fibromialgia? Olha, depende da quantidade e depende qual derivado você está falando, né? Então, se você tem que a lactose, que é o carboidrato do leite, a gente tem pouquíssimas enzimas para metabolizar e elas atuam lá no cérebro, formando lá as chamadas exorfinas, atuando no cérebro, diminuindo a quantidade de receptor de dor. Então, quando eu fico nessa carência de comer alguma coisa que vai me produzir exorfina, que tem um mecanismo de ação parecido com as endorfinas, eu vou diminuindo o receptor. Então, falar que o produto leite em si, só ele, não. Até que ele é fundamental para a nossa vida. Tanto os derivados aí, que é os produtos fermentados, que ajudam no microbioma amigo do intestino delgado, no intestino fino, né, vamos chamar assim, precisam desses lactobacilos aí. Mas quando a gente aumenta e coloca produtos lácteos com muita lactose, a gente passa a ter problema. Então é o meio termo aí, né? Doutor, a fibra pode deixar o portador com certa incapacidade? Sim, claro. Claro, a fibra evolui em fases, né? E a fase 2, que tem até um e-book que para vocês verem a gravidade da fibromialgia. São várias perguntas que a gente faz, né, para nós mesmos, eu faço com minhas pacientes, para saber o grau de comprometimento dos neurotransmissores, já que a gente não tem como enfiar lá uma agulha e medi-los. E a gente consegue ter essa noção por a resposta dessas perguntas. Então o e-book ele vai ficar disponível aqui, a parte técnica, e vai colocar depois, e a gente vai colocar para vocês baixarem esse e-book aí e aprender um pouquinho mais aí da fibra, de todos os sintomas aí, né?
Bom, a Tereza Goretti Lagoa falando, obrigado, doutor, gostei deste vídeo. Hoje tive um esclarecimento muito melhor sobre a fibra, que tanto não faz sofrer. Que Deus abençoe e lhe capacite cada dia mais para nos ajudar. Obrigado, Tereza. Vai acompanhando, dá um like, ó, dá uma ajudinha aí, dá um like aí, compartilhe. Vamos tentar melhorar um pouquinho essa rede aí nossa de conhecimentos e vamos trocando ideias. Medicina é isso, é ideias. Eu não sou dono da razão, a única diferença é que eu estudo mais, eu tenho essa capacidade e esse gosto, né, de atender pacientes com fibromialgia e acompanho tudo isso que interfere na fibro, né? Então eu já trago, já estudo os genes e realmente é muita coisa complexa aí, mas a fibra é reversível. Eu sempre falo isso porque eu não conheço nenhuma criança, 3 anos, 4 anos, com fibromialgia. Nunca vi. Não sei se existe. Mas eu particularmente nunca vi. E a fibro começa já na puberdade por conta dos estrógenos, por conta dessa flutuação hormonal. É isso aí que é vamos falar assim, o gatilho inicial da fibro. Você me perguntar o principal, puberdade. Começa lá na puberdade e tem os outros gatilhos, né, que nós vamos ter aí para a gente conversar. Bom, a Alba está falando muito obrigado, né? Obrigado. A Elizabeth, faço tratamento com pregabalina e Velija. E outros sem melhora alguma. Faço hidroterapia. Responde numa frase. Down regulation. Down regulation de receptor. Ou, nome mais comum, vamos falar assim, a acomodação que o organismo faz em frente àquele remédio. Né? E por isso que tanto pregabalina quanto qualquer antidepressivo eles vão perdendo o efeito aí. Tá bom? Bom, a Giovana está falando muito obrigada, a Janaína muito obrigado, obrigado a vocês, a Dina Prado também, muito obrigado, doutor Adalto. A Marilísia, obrigado pelas respostas esclarecedoras, Deus abençoe, ó. Espero ter ajudado um pouquinho aí, né? Realmente, se a gente deixar, eu fico até amanhã falando de genes aqui, são 400 genes, eu separei os mais importantes aí. Realmente esses aí, eles são bem atuantes aí na fibra. Aí a Alma está falando, obrigado por dividir o conhecimento, comecei a fazer musculação a pedido do endócrino. Mas em crise não dá, não dá mesmo, né? Pô, desinflama o corpo primeiro, você numa musculação, você não vai aguentar mesmo, não tem jeito. Embora excelente, eu preconizo, mas lá na frente. Desinflama seu organismo, veja os gatilhos, faz carência nutricional, faz isso, faz um protocolo, vai acompanhando a gente, que você vai ter aí vários esclarecimentos. A Maristela falando boa noite, a Valéria boa noite, a Alba falando, ó, me ajuda muito, boa noite. A Vera, a última pergunta da Vera aqui para a gente terminar, ó, a Gisete também está falando, são 19h13, eu já passei do meu horário. Certo? Então tá aqui tenho fibromialgia, sinto muitas dores pelo corpo todo e nos joelhos dói muito. É por causa da fibra? A fibromialgia você tem um aumento de sensibilização de dor. Então é dor no corpo inteiro, realmente é. Meu nome é Elisete, eu tenho 67 anos e fibro há 30. Meu Jesus. E ultimamente sinto muita tristeza sem causa. Já acordo assim, serotonina, né? Esse é o gatilho aí da serotonina e você passa a ter muita dor, né? Muita tristeza, essa coisa ruim e tal. E a fibra, ela é demorada, a reversão normalmente são 13 meses aí, por conta do cérebro, toda essa mudança cerebral, mas é possível sim. E a Geraldo falando, faço pilates me ajuda bastante, né? Bastante. Alongamento e relaxamento. É isso aí, gente. Exercício é. E aí a gente vai comentando sobre essas várias coisas que a gente pode fazer para tanto melhorar a oxigenação, tratar aqui e ali. E realmente o tratamento é um pouquinho demorado, mas é possível. É uma luz no final do túnel. Combinado? Muito obrigado. Dê um like, compartilhe. Eu vou fazer um outro vídeo que eu vou tentar colocar isso aí que eu falei nos slides e vou colocar tanto aqui no Face, quanto no Insta, quanto no YouTube. Entendeu? Aí vocês vão acompanhem lá no YouTube também. E eu espero que vocês tenham aí uma melhora a longo prazo para a gente tentar, pelo menos, amenizar, né? Resolver. Cura não tem,
porque é genético, você já tem o gene. Com os fatores ambientais e emocionais, esses genes estão hiperatuantes. E é isso que desencadeia todo esse desequilíbrio no seu corpo aí, e realmente é reversível. Tá joia? Meu muito obrigado. Espero quinta-feira, espero que o meu OBS esteja funcionante para a gente ter uma live aí mais prazerosa e mais fácil de entender. Ok? Muito obrigado e a Valéria Giroto mora em Tuiutaba, não tenho recursos aqui. Tuiutaba é perto da minha cidade, que é Araguari, eu sou de Araguari, né? É as três cidades do Triângulo, né? Beraba, Berlândia e a Boa Araguari. Então eu sou pertinho lá de Uberaba e eu tenho até amigos lá em Uberaba, em Tuiutaba, né? Uberaba, não, em Tuiutaba, que eu já fui lá em Tuiutaba já. Então é uma história engraçada, um dia eu conto, mas não agora. A Elizabeth Mantomo, nortriptilina, 10 anos. É isso aí, a doença está progredindo, né? A Cleia perguntando, o e-book, por favor, o e-book, isso aí é com a parte técnica, eles vão colocar, eu acredito que entre hoje e amanhã, assim que eles acordarem, eles colocam. Ok? Gente, muito obrigado, boa noite e vamos à próxima, tá bom? Tchau, muito obrigado.